Meus queridos, depois de nós louvarmos a Deus, cantar para Ele, nós vamos dizer agora o que Ele quer que seja dito aqui nesta praça de Areia Branca. A palavra de Deus hoje vem até vocês, e o Senhor dos Exércitos hoje fala neste local. Um dia maravilhoso como esse, de sábado, onde essa praça de Areia Branca em Belfor Roxo, ela vem fluir, se encher, onde famílias chegam a este local. E aqui se diverte. E hoje tem a palavra de Deus até eles. Eu sou um frequentador dessa praça, nasci por aqui nessa Areia Branca. E a palavra de Deus aqui neste local, ela tem que ser frequente, para que todos conheçam esse Deus vivo que ama a cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor pela minha vida, por Ele me dar essa oportunidade de estar aqui. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus, entre o homem e a mulher e Deus. O pecado provoca a morte na nossa vida, nos deixou perdido. E sem esperança neste mundo. O pecado fez isso. Para resolver essa nossa grande perdição, que é o pecado, Deus apresentou um plano perfeito. Um plano que não tem como ser mudado, não tem outra maneira. Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para resgatar o que se havia perdido, que o pecado perdeu o homem e a mulher de Deus. Da vida eterna àquele que nele crê, através de Jesus. E a verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Essa é o único caminho, essa é a única razão desse plano perfeito de Deus. Jesus quem conhece Ele? Jesus, o Filho de Deus, Ele fez essa pergunta aonde seus discípulos, nos tempos lá atrás. Ele disse: Pedro, quem diz que sou? O que diz o que sou? A pergunta que ele fez a Pedro. E Pedro respondeu: um diz que tu és profeta,
outro diz que tu é o Messias, outro diz que tu é um sacerdote. E Jesus disse: Pedro, e você? O que você diz que eu sou? E Pedro respondeu: Senhor, tu és o Filho de Deus. Essa mesma pergunta, hoje, eu faço aqui a vocês. Vocês conhecem Jesus? Sabe quem é Ele? Jesus, o Filho de Deus. Vocês ouviram falar em Jesus? Ouviram? Claro que vocês ouviram falar em Jesus. Hoje, estamos vivendo em 2024. Esse tempo onde você tem internet, você passa andando com o seu celular e tropeça no chão. É informática. Você fala com o Japão, você fala com os Estados Unidos. E Jesus hoje é conhecido. Imagina você naquele tempo que Jesus andava e multidão o seguia. Ele pregava a palavra de Deus. Ele andava a distância como daqui, lá em São João de Meriti, na Pavuna, na praça de Belfort Roxo, para pregar a palavra de um lugar para o outro. E multidões o seguiam. Hoje, você tem carro, você tem bicicleta, você tem um ônibus. Então, hoje, a facilidade é maior. Mas você só ouviu falar de Jesus. Vocês que estão aqui hoje nessa praça de Belfort Roxo, desculpa, eu peço perdão, estou acostumado em Belfort Roxo a pregar, e eu falo em Belfort Roxo, mas na cidade de Belfort Roxo, nessa praça de Areia Branca, vocês estão indo e vindo, vocês estão se alimentando, se divertindo, mas vocês hoje, sabe quem é Jesus? Vocês só ouviram falar de Jesus, né? A palavra de Deus hoje diz, lá em João 6, de 1 a 14, que Jesus alimenta uma multidão. Jesus alimenta uma multidão. Jesus, ele, onde saía e pregava a palavra de Deus, ele levava multidão junto com ele para ouvir a sua palavra. E a palavra de Deus diz: Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que se sentem no chão. Então todos sentaram. Ali naquele local ali era muita grama, havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Essa palavra aqui diz 5.000 homens, mas tinha crianças e tinha mulheres. Imagina, você faz ali um casal de 2, com mais 2 filhos, são 4. 5 vezes 4, 20 mil.
mais ou menos assim, se estivermos fazendo a conta. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos, com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia ao mundo. Meus queridos, Jesus, o Filho de Deus, que foi declarado por Pedro, e que eu apresento aqui neste local hoje, e que vocês devem conhecer, não só ouvir falar, buscar ir lá e saber quem é esse Jesus, conhecer quem é esse Jesus, que de fato é o profeta, é o Messias, é o Filho de Deus, o profeta que devia vir ao mundo. Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. O que hoje alimenta vocês? É a comida que vocês vêm aqui nessa praça de Areia Branca se alimentar? É isso que alimenta vocês hoje? A pizza, o hambúrguer, o x-tudo. Eu não digo que isso é ruim de vocês virem aqui com a sua família se alimentar, não. Mas esse é o alimento que vocês querem receber só. Há quanto tempo que vocês não buscam a Deus? Há quanto tempo que vocês não sabem quem é Deus na vida de vocês? Homem e mulher. 3 coisas que hoje a palavra de Deus diz aqui neste local. Conhecer a Deus. Quem é Deus para você? O Pai. O pecado do homem e da mulher, como ele vive hoje. Terceiro, a salvação do homem e da mulher. Jesus veio para isso, para mostrar quem é Deus, para dizer que o homem está em pecado e salvar ele. E é o plano perfeito de Deus para a salvação do homem. O que me traz aqui nesse texto, o que me leva aqui, é que multidões estavam neste local, mas para se alimentar, para comer, para ver os milagres de Jesus. Porque Jesus andava naqueles locais ali, naquela cidade, e fazia milagres. E Jesus continua hoje fazendo milagres, que muitas vidas são salvas, muitas vidas são resgatadas lá no fundo do poço. E Ele, ainda hoje, vem buscar o que se havia perdido. Multidões que só querem as bênçãos de Deus, multidões que só querem se alimentar, querem ganhar a vida, a prosperidade, ter o seu carro, ter a sua casa, mas esquece da sua família, esquece do seu filho que está crescendo, e tem que levar ele a conhecer esse mundo, na presença de Deus. Nós vivemos hoje uns tempos que está aí cada vez mais sendo destruído pelo próprio homem e a mulher. Nós vivemos tempos hoje que as pessoas que dizem que conhecem Jesus, que já ouviram falar nele, falam dele na boca,
mas não querem saber dele, não está nem aí para ele. Parece que tem medo e falam isso. Não há temor no homem e na mulher. A diferença do temor para o medo. Meu Deus! O Pai, o Criador, quem é Deus para você? Deus criou o céu e a terra, e a palavra de Deus não discute o tema de evolução. Pelo contrário, afirma que o Senhor, Deus criou o mundo e tudo que há nele, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Sim, porque existem vários deuses, mas aquele que fez imagem e semelhança dele, você conhece e falaste com ele hoje. No versículo 14 de João, a palavra de Deus diz: os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. A palavra de Deus diz em Gênesis 11, 1:5: no começo Deus criou o céu e a terra era vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberto por um mar profundo, a escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia em cima da água. Então Deus diz: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Quem é Deus para você? Você sabe quem é Deus? Você se preocupa em saber quem é Deus? Como é que você descreve Deus? Você, ó homem e mulher, você é homem e mulher que está aqui nessa praça hoje, se alimentando. Quando saiu de casa, você lembrou de Deus? Falou com Deus? Quem é Deus para você? Como é que Deus aparece na sua vida, na sua casa? Deus é um ser espiritual eterno, existente, supremo, soberano, criador, regente de tudo que existe, absolutamente perfeito, imutável em poder, glória e amor. Deus é homem, Deus é masculino, Deus não é feminino, Deus é o começo e o fim. Deus criou o céu e a terra, e a palavra de Deus não discute o tema de evolução do homem, da terra, do universo. Pelo contrário, afirma que o Senhor Deus criou o mundo e tudo que há nele, e o fez o homem à sua imagem e semelhança. Ó homem e mulher, você tem que buscar esse Deus que criou o céu e a terra. Nós contemplamos a beleza da sua formosura através do que do céu existe e que na terra existe. O que existe no céu? Essa lua que nos dá a luz na claridade da noite, o sol que nos dá a claridade do dia. Isso é obra das mãos de Deus. O homem e a mulher que anda pela face da terra, isso é obra do homem, é obra de Deus no homem. Em Isaías 40, 28, 29, a palavra de Deus diz: tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do confim da terra, não desfalece, nem está cansado. Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a sua força. E você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Você lembra de Deus quando você sai da sua casa? Você lembra de Deus quando você volta para a sua casa?
Esse Deus que eu apresento a você abomina ídolos e altares. Levítico 26:1, a palavra de Deus diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que leva o homem a fazer mal nessa terra, a viver esse tempo, é que ele esqueceu de Deus. O homem carrega uma bolsa de um lado do outro durante o dia todo, à noite. Mas quando ele chega em casa, ele não tem ideia, ele não tem imagina de colocar aquelas bolsas em cima de uma mesa e agradecer a Deus por ele ter conseguido trazer aquele alimento para sua casa. Jesus, ele alimentou multidões, ele levantou aos céus aquele cesto e deu graças, e 5.000 pessoas foram alimentadas. Eu creio que mais 10.000 pessoas foram alimentadas até, porque ele fez um milagre. O que traz nessa palavra também um milagre que Jesus fez, mas aquela multidão acompanhava porque tinha fome, se alimentava, precisava da alimentação, se alimentava daquilo que ele trazia, daquele que dava força para ele viver, mas esquecia de Deus, da palavra dele. Naqueles tempos, um homem vivia na miséria, a miséria acompanhava ele, aquela multidão miserável, porque só queria saber das bênçãos de Deus, não queriam o Deus vivo. E hoje, nesse tempo de 2024, existe isso. O homem quer saber só de cuidar de si, de seu corpo, da sua casa, do seu carro, dos seus bens, de fazer festa. Vocês conhecem o tempo de hoje, vocês acompanham como é esse tempo de hoje, como está. E a alimentação desse mundo hoje, desse povo desse mundo hoje, é isso, é ter para si, nas suas próprias forças. Eles se alimentam disso, eles esquecem de Deus, esse Deus que fez todas as coisas. Esse Deus que eu estou apresentando a vocês aqui hoje, neste local. Segundo, o pecado do homem. O que é pecado, Gauci? Pecado é ato, sentimento ou pensamento que o homem faz na terra que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita a lei divina, fazendo o que é injusto do ponto de vista de Deus. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. O pecado nasceu da desobediência do homem a Deus. Vocês sabem quem é Deus, vocês já ouviram falar em Deus, mas a desobediência do homem e da mulher continua nele. Ele não está nem aí para Deus. Esse pecado persiste até hoje e vai persistir até os fins dos tempos. Em Gênesis 2, 16, 17, a palavra de Deus diz: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que deras comer, com toda certeza morrerá. Deus deu uma ordem ao homem, depois de ter criado toda a sua obra.
Em Gênesis 3, 4, 6, a palavra de Deus diz: mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, ele também o comeu. O pecado foi feito, porque Deus falou para ele: desse fruto não comerás, porque o dia que comer morrerá. Satanás disse que não, disse que se ele comesse, se a mulher comesse, o homem comesse o fruto da árvore, eles conheceriam o bem e o mal. Inverteu as coisas para o homem e a mulher, e o homem e a mulher queria ter a força de conhecer as coisas, ter a força de seus próprios braços, ser igual a Deus. O homem até hoje quer ser igual a Deus. Desobedeceu, e a desobediência continua até hoje. Em 2024, o homem não está nem aí para Deus, faz as coisas do jeito que eles querem. Todos nós temos problemas e pedimos a Deus que Ele nos ajude a resolvê-los. O que não percebemos é que nosso maior problema é como anda o nosso relacionamento com Deus. Como é que anda o relacionamento seu com Deus? Hein? Como é que anda o relacionamento seu, homem e mulher, com Deus? Você, quando sai de casa, você agradece a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos, coloca ela na mão dele e fala assim: Senhor, vem comigo, me ajuda nesse mundo que vou resolver essas coisas, comprar essas coisas, trazer essas coisas. Você faz isso? Não, você não faz não. Você esqueceu de Deus. O pecado do homem é isso. Você só quer força dos seus braços, do seu amor. Você fala assim: eu vou lá, vou resolver isso e acabou. Pronto. E você acha que as consequências vêm. O relacionamento de Deus com você não existe. E vocês se dão mal. Vocês perdem tudo, ou quase tudo na vida. Depois, dói e muito. Em 2 Timóteo 3, 1, 4, a palavra de Deus diz: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais aos prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. O que nós vemos hoje na nossa internet? São as pessoas chocalhando a palavra de Deus, fazendo pouco caso da palavra de Deus, do pregador da palavra de Deus. Eles acham que aquilo ali é brincadeira, eles se divertem, porque existe o mal no mundo, e eles fazem tudo para ir contra a palavra de Deus. Eles dizem que adoram a Deus, louvam a Deus com a sua boca, mas está longe do Senhor, faz coisas erradas, faz coisas más. Os caluniadores, eles caluniam a palavra de Deus. Muitos dizem, ali ó, aquele cara ali diz que é crente, que é cristão, mas aquele cara ali matou, roubou. Aquele cara ali era viciado, bebia, roubava. Eles caluniam essa pessoa. Hoje é o que nós vemos.
Nós vivíamos isso antes, mas hoje está maior. Hoje essas pessoas derrubam, dão a rasteira e pisam em cima e querem matar essa pessoa até. Eles xingam com mais veracidade, com mais veemente. A facilidade hoje para eles estão maiores para eles dizerem isso dessas pessoas. E quando elas se convertem, aí eles dizem assim: poxa, essa pessoa foi isso, isso e aquilo, e hoje é crente, é cristão em Jesus. Ele não acredita na palavra, ele não acredita que há mudança nessa vida. Elas parecerão, como diz aqui no versículo 5, parecerão seguidores da religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Como é que você se encontraria hoje? Como é que você está hoje? Você hoje, se Deus viesse aqui, nesse momento agora, vocês, o que vocês achariam? Vocês achariam que vocês iriam para o céu ou para o inferno? Se Jesus estivesse aqui agora, como é que seria isso? Nós assistimos televisão, a comunicação hoje é farta para nós, chega a nós na maior facilidade. E agora há pouco houve debate da palavra de Deus entre duas personalidades na música brasileira, uma chocando a outra, dizendo que o Apocalipse não existe, que Jesus não vai voltar, que não vai ter uma leva de seu povo. Essas duas personalidades estavam uma com a outra ali, falando isso. Mas todas as duas vivem longe de Deus. Eu creio nessa ação, porque quando você tem a palavra de Deus, quando você diz que ama a Deus, que você conhece Deus, que você vive Ele, você faz as coisas dEle, você anda no caminho dEle. Não adianta você dizer: eu faço a tua obra, Senhor, eu conheço a Ti, eu sou de Deus. Você está andando errado a vida toda. Você vive uma vida imunda. Porque essa terra que está aqui, o homem e a mulher, é como pano imundo. O pecado está nele como pano de chão imundo. Você imagina como é que é um pano de chão imundo? Esse que você passa na cozinha de sua casa, no banheiro, no chão que você lava ali. O homem e a mulher é isso, pano de chão imundo. Aí você diz: não, eu vou para o céu. Vai não, cara. Se você não mudar a sua vida, você diz que anda com Jesus, mas você não está nem aí para Ele. Você não liga para Ele. Você só ouviu falar por causa de quê? Porque você tem uma internet, você tem uma televisão. Aí você já ouviu falar de Jesus, mas fazer a vontade dEle, você não faz não. Muitos chegam ao chamado, mas poucos serão escolhidos. Aquela multidão seguia Jesus. Jesus pregava para aquela multidão em todas as partes, em todas as praças de Belfor Roxo, em todas as praças do Banhoso, praça do Chavante, praça de Heliópolis, praça de São João, de Pavuna. Jesus fazia isso. Hoje está aqui, nós pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, toma posse, receba a palavra de Deus no coração de vocês, porque o pecado está nesse mundo, ele mata, ele está destruindo as pessoas. Em Miqueias 2:1, a palavra de Deus diz: ai daqueles que antes de se levantarem de manhã
já fazem planos para explorar e maltratar os outros, e logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos. Esses homens, o profeta diz que ele dorme, ele vai dormir e pensar em fazer mal ao outro no dia seguinte. Por que nesse tempo vai haver xingamento, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus? Então eles dormem e pensando em fazer mal ao outro no dia seguinte. Em 2024, a evolução dos tempos está pior. O homem não está tendo mais amor pelo outro. Eu me lembro, e eu sempre oro a Deus e peço a Ele a derramar sobre a minha vida uma porção da bondade dEle. E no outro dia, um homem vem comprar um pão aqui nessa padaria que eu estou aqui do lado. E ele foi passar o Pix para ele e estava com um saco de pão na mão. E ele falou para a dona ali, a atendente: ah, não está passando o Pix do banco não aceitou. R$1 o pão. E Deus falou assim para mim, Glauci: cadê aquela bondade que você me pede quando fala comigo? Cadê aquela bondade que você fala para mim colocar em você? Deus fala com a gente. É só você dar o seu ouvido para Ele. Acredite nisso. E eu lembrei disso. E quando ele falou isso, eu ouvi. Mas acho que Deus jogou a voz desse homem para me ouvir. E eu falei assim para a moça: moça, pode dar o pão, moço? Pode levar o pão. Toma aqui, ó. Eu tinha R$2. Eu comprei um pão, R$1 para mim. E tinha um outro R$1. Eu falei assim: moço, toma aqui, ó. Leva o pão pro senhor. R$1, tem aí. E R$1 recebe. Eu falei assim: não, mas eu falei: moço, é uma oferta, eu estou dando pro senhor. É a benção, receba. Ele: não, tá bom, obrigado. E levou o pão dele. Hoje, nós não lembramos disso. De uma pessoa que chega e fala assim: poxa, paga um almoço para mim. O que vem na sua cabeça? Poxa, não tem dinheiro não, cara, estou sem dinheiro. Mas às vezes você tem o dinheiro ali, mas é que a tua bondade de Deus não está em você, cara. Você esquece de pedir ela a Deus e Deus não coloca. E quando você pede, quando Deus coloca, e você esquece de dar. Isso é o pecado que habita no homem. Eu não falo isso aqui agora para me glorificar, não. Não glorifico a mim, mas falo pela atitude do homem e da mulher que hoje está nessa face da terra. Quando eu digo está nessa face da terra, é o tempo que nós vivemos. E esse tempo é 2024. Isso vai ser amanhã. Se nós não acordarmos, vai ser pior. Porque parece que nós estamos dormindo. Desatenção total quanto a isso. Você acha que um juiz deixaria de punir um culpado só porque ele é um bom juiz? Hein? É uma pergunta que eu faço a você: um juiz deixaria de ser um bom juiz? Ele deixaria de punir só porque ele é um bom juiz? Mas um juiz bom não deveria ser também justo? Assim é Deus. Deus é bom. Só Deus é bom. Quando alguém chegar e dizer para você assim: poxa, cara, você é bom, hein?
Ele está enganado, ele está mentindo, porque só Deus é bom. Jesus falou isso quando chamaram ele de bom. Ele falou assim: não, bom só Deus. Só Deus é bom para a nossa vida. Ele dá o ar para tu respirar, ele dá comida para você comer. Jesus alimentou 5.000 pessoas que estavam passando fome, miseráveis, mas não queria saber de ter a palavra de Deus, de mudar de vida, porque eles sabiam da obra de Jesus, sabiam que Jesus andava para aquelas obras ali, curando, mudando a vida, falando da palavra, salvando vida, curando doentes, mas eles não mudavam de vida, não reconheciam Jesus como o Filho de Deus, reconhecia Jesus como profeta, reconhecia Jesus como sacerdote, que pregava a palavra, que adorava a Deus, não reconhecia Jesus como Messias, que foi falado lá, um pouco antes da vida de Jesus, mas não reconhecia que ele era o Filho de Deus. E até hoje, Jesus veio a essa terra, andou entre nós, e nós não está nem aí para ele. As pessoas preferem acreditar nas celebridades, naquelas pessoas que têm um conhecimento maior, que são notórias ao público, é pública, né? Nessa terra. Tem uma pessoa, tem um cantor, que ele diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Como é que eu posso deixar a vida me levar? Como? A vida não leva eu não, eu não deixo a vida me levar não. Quem leva a minha vida é Deus, é Jesus, porque Ele sabe quando eu ando. Eu falo com Ele: vem comigo, Senhor. Eu não deixo a vida me levar não, eu deixei a vida me levar quando eu estava nesse mundo, e a vida me levou para o buraco, me levou para o lamaçal, quase me destruiu. Esse cantor é o Zeca Pagodinho, que fala isso, e as pessoas idolatram ele, preferem idolatrar Zeca Pagodinho do que adorar Deus, adorar Jesus. Isso existe, minha gente. Eu quero ver quando Jesus vier. Você vai pedir a quem? Ao Zeca Pagodinho para levar você ou a Jesus? Zeca Pagodinho diz para a vida levar ele. Deus é amor, mas também é justo. Além disso, em lugar nenhum da Bíblia, Deus diz se compromete a ter misericórdia de um pecador que não se arrepende. Deus não se compromete não, meu amigo. Deus abomina a idolatria, a feitiçaria, a bebedeira. O bandido veio para matar, roubar e destruir. E Deus é justo. Ele é fogo consumidor. Terceiro, a restauração do homem. O plano perfeito de Deus. Claudeci, existe salvação para esse homem pecador? Tem salvação para isso? Claro que tem, pô. Ué, claro que tem, cara. Sou eu aqui, ó, testemunha viva do Senhor. Eu sei como eu era um traste. Meus amigos passam hoje perto de mim, falam comigo e falam assim: Claudeci, você lembra daquele tempo? Eu falo assim: lembro sim, bicho. A minha juventude foi há tanto tempo. Eu não vou nem comentar muito, senão vocês vão me chamar de velho. Mas Jesus me tirou de lá, cara, da lama. E hoje eu estou aqui para a glória dele. Mas sabe por causa de quê? Que é o mais importante. Isso, a obra mais perfeita de Deus. Jesus é o plano dele perfeito,
Deus criou um povo chamado Israel. E esse povo é uma nação que era amiga do Brasil. Hoje esse povo não é mais amiga do Brasil. Os governantes desse Brasil hoje deixaram a aliança com Israel. Aí depois vai reclamar que o povo está nessa miséria, que o povo vive nessa desgraça. Por causa de quê? Porque ele abandonou Israel, que é o povo de Deus. Deus preparou um povo para que o Filho dele viesse ao mundo e salvasse o homem. E essa salvação é Jesus do pecado. E o mais importante nisso é a vida eterna, que foi para isso que Deus veio à terra, para buscar o que se havia perdido, o que se separou dele lá no começo dos tempos, quando a cobra enganou e disse que podia comer, que apenas ia conhecer o bem e o mal, ia ser igual a Deus. Mas Jesus veio para salvar o que Deus disse, que se comesse daquele fruto morreria. Jesus é essa salvação, esse plano perfeito. Deus já tinha deixado para toda a humanidade a palavra da salvação no princípio dos tempos. Quando ele diz a Satanás o que aconteceria, o Senhor tem o plano perfeito na vida do homem para a sua salvação e a reconciliação com ele. Esse plano é seu Filho Jesus Cristo. Em João 17,3, a palavra de Deus diz: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Jesus andou com aquela multidão em volta dele, porque ele veio para salvar o que se havia perdido. E quando ele deu aquele pão, aquele alimento para aquelas pessoas ali, que eram pessoas miseráveis, que precisavam da salvação, ele veio para aquelas pessoas doentes, ele veio para aquelas pessoas que não tinham forças. E hoje, nesse mundo, as pessoas são doentes. Muitos não são de alimento, mas são doentes aqui da alma. Ele não sabe por que pisa essa face da terra. Você sabe por que você pisa essa face da terra, homem e mulher? Você precisa saber porque você pisa nessa face da terra para adorar a Deus, porque você tem uma vida para estar com Ele. E essa vida é a vida eterna. Foi para isso que Deus enviou Jesus, para a salvação do homem e da mulher. E o homem e a mulher não estão nem aí. Jesus, o plano perfeito de Deus, nasceu em Israel. Ele andou entre nós e nós vimos a face dele. Ele é a nossa perfeita revelação da vida eterna com Deus, da glória do Senhor. Porque um dia nós vamos morrer. É certo, a morte para nós, esse o salário que recebemos do pecado. Mas é a sua alma. Para quem você vai entregar? Para quem você vai dar? Satanás está nesse mundo, reinando. E o homem e a mulher dá glória a ele. E o homem e a mulher vivem as suas próprias forças, destruindo um ao outro. Em João 4, 23, 24, a palavra de Deus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. A Bíblia, a palavra de Deus afirma: Deus criou o universo, Deus criou a terra, e toda a sua plenitude pertence a Ele.
Existe nesse mundo deuses e senhores a qual o homem o idolatra. Está espalhado nessa imensidão desse mundo. Mas o Deus verdadeiro, ele se ergue-se. Ele se distingue pela sua incomparável grandeza. E a sua face é revelada através de Jesus. A mais perfeita revelação de Deus, Jesus. Vocês conhecem a Deus? Vai conhecer Jesus, porque a palavra dele é a palavra do Pai. E a palavra de Deus diz em João 17:3: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Em João 3,16, a palavra de Deus diz também: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto, tanto, tanto a gente, que quando houve o pecado, Ele preparou Jesus para vir à terra, para nos salvar. Jesus veio à terra para nos salvar. Jesus faz a nossa ligação com Deus através da sua morte e ressurreição. Somos novas criaturas. Foi implantado um novo reino em nossas vidas. E por isso que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é que tomamos posse da salvação e da vida eterna. Em João 3,5 a palavra de Deus diz: Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Em João 14,6 a palavra de Deus diz: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Meus queridos, a palavra de Deus, ela vem, e a salvação do homem é por ouvir ela e crer que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou, e aceitá-lo como seu Salvador. Eu vou fazer aqui um apelo agora. Vou fazer uma oração aqui neste local. E aquele homem e mulher que se sentir no seu coração que a palavra de Deus é a salvação do homem e da mulher na terra, é a sua salvação. Ele ore comigo agora. E venha pedir a Deus que entregue a sua vida. Ele entrega a sua vida a Ele. E pensa que Ele vem habitar o Espírito Santo dele para a salvação. Faz essa oração comigo agora. Mude sua vida, você que reconhece Jesus como o Filho de Deus.
Aonde você estiver agora, olha a Deus e pede perdão a Ele pelos pecados que você comete. O pecado que o homem e a mulher vivem. É uma oportunidade agora, porque Deus está aqui nesse local e quer falar grandemente a você, quer mudar a sua vida. Simples, é uma coisa simples de se fazer. A oração a Deus é dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Vamos orar agora. Vamos pedir a Deus pelas nossas vidas, a mudar nossas vidas. Eu falo a vocês agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Criador do céu e da terra, vem a Ti, Senhor, clamar em nome de Jesus Cristo, que tem misericórdia de mim e perdoa meus pecados e mude minha vida. Venha fazer uma vida nova em mim a partir de agora. Eu peço perdão pelos meus pecados e entrego a minha vida em Suas mãos. E peço a Ti, Espírito Santo, habite em mim e faça em mim tudo novo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, se você fez essa oração agora no seu coração, verdadeiramente, creia que houve uma mudança de vida na sua vida. Você se transformou hoje e Jesus perdoou os seus pecados e você é uma nova criatura. Porque quando a gente confessa a Jesus como nosso Salvador, a nossa vida muda. Olha a câmera aí. Meus queridos, a palavra de Deus foi dita, foi falada aqui, e eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que ouviram a palavra dele. E se Deus quiser, Deus tem planos para que a gente possa estar aqui ainda por mais dias. E se for a vontade dele revelada a mim, assim será feito. Eu agradeço por essa oportunidade que Deus nos deu nesse dia de hoje. Eu agradeço a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, Pai, podendo falar do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha nos abençoar, cada pessoa, Senhor, que aqui se encontra, que ouviu a Tua palavra, que o Senhor possa, Pai, abençoar cada família, Pai, suprir o desejo do coração de cada um, Pai, que participou dessa oração, desse culto, Pai, que tudo é para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, e te peço, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, se for da Tua vontade, meu Pai, que todos os sábados nós estaremos aqui, Pai. Que tudo que seja feito seja para glorificar o Teu santo nome, Pai.
E essa oração eu te faço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto nesse dia de hoje aqui. Obrigado a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.